Saudações a todos os operadores de direito. Me chamo Alexandre Prado, sou cofundador do portal Direito em Foco, especialista em mediação de conflitos, e estou aqui para falar um pouquinho da mediação, de suas técnicas e teorias. Algumas coisas que direi já foram ditas pelos meus antecessores, mas são importantes para contextualizar o tema. Tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Cláudio Carneiro, presidente da OAB Barra, ao Dr. Célio Selle, diretor da ESA Barra, e a doutora Cristina Ripardo, que é orientadora e coordenadora do projeto CONAMED. A mediação é um método autocompositivo, assim como a negociação e a conciliação. Tá? O objetivo maior da mediação é resolver o conflito e trazer a paz social. E é aí que ela encontra uma forte base institucional, pois a paz social está prevista no rol dos objetivos fundamentais da Constituição de 88, mais especificamente no seu artigo 3º. A mediação é um método voluntário misto, onde existem as partes e o mediador, que é um terceiro imparcial, que está ali não para propor soluções, mas para restabelecer a comunicação, tratar, cuidar para que haja um diálogo não violento e recriar um ambiente colaborativo onde as partes por si só possam chegar ao entendimento e à resolução do problema. Como mediadores, devemos nos focar na comunicação primeiramente, no diálogo e na postura dos mediados. Tá? Tem que ser uma postura colaborativa, afastando qualquer atitude adversarial, qualquer atitude impositiva, qualquer atitude autoritária, para que haja igualdade entre o tratamento com as partes. A utilização da comunicação não violenta proporciona um entendimento. Quando duas pessoas estão em litígio, a tendência é que elas não queiram nem ouvir umas às outras. Porém, quando você consegue, através de técnicas, fazer com que um ouça o argumento do outro, mesmo que essa pessoa não queira ouvir, mesmo que essa pessoa não concorde com o que o outro está dizendo, se você consegue que ela ouça, você faz com que ela tenha conhecimento dos argumentos da outra parte, possa ter conhecimento de algum fato novo que ainda não tinha sido apresentado a ela nesse litígio, nessa briga, e você consegue a solução, você consegue fazer com que essas pessoas comecem a se entender. Pelo menos você está criando um diálogo, mesmo que mediado. Nós estamos acostumados com o método determinista binário, que na verdade é um método tradicional, onde nós também temos um terceiro imparcial, que é o juiz, que ele está ali para dizer o direito. Ele dirá quem perde e quem ganha. A sua decisão é uma decisão que é impositiva, conta com a imposição do Estado. É uma decisão coerciva, onde, independente da vontade do agente, ela vai ser cumprida. Então esse método, ele gera animosidade entre as partes, gera o litígio. Muitas vezes a outra parte entra na justiça só para poder dizer que tem razão, que ela é a vencedora e que a outra é a perdedora. Então nós vivemos numa sociedade que muda a cada instante, está sempre se desenvolvendo, e precisamos que o nosso judiciário acompanhe essa evolução. O nosso judiciário tem que ser dinâmico, tem que ser atual, tem que estar pronto para atender os anseios de justiça da sociedade. Tá? Então o ordenamento jurídico buscou algumas alternativas, onde nós temos agora esses métodos que são para adequar o conflito à sua solução. Então, obviamente, cada procedimento tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Importa que nós observemos o conflito, vejamos quais são as suas características e colocamos o método mais propício para poder resolver essa situação. Lembrando, que quando você trabalha com uma atitude não adversarial, você acaba trabalhando com uma visão colaborativa das partes. A expectativa, além de resolver o conflito de forma amigável, é manter as relações. E você ainda gera nos participantes, que seriam os mediados, uma mudança de visão, uma mudança de paradigma, onde elas mesmas vão começar a aprender a lidar com o conflito.
Porque sabemos que o conflito não é uma coisa ruim. O conflito é algo inerente à sociedade, ele sempre vai existir. Agora, ele vai ser uma coisa ruim ou uma coisa boa de acordo com a solução que foi empregada a ele. Então, o que acontece? Quando você coloca a parte para se colocar no lugar da outra, né, ela consegue entender qual foi a parcela dela na instalação desse conflito, consegue perceber que se ela tivesse na posição da outra parte, ela teria agido da mesma forma. Ela começa a ter aquele olhar altruísta, perceber que a outra parte não é o vilão e ela não é o mocinho, né? Ela vai começar a entender que aí é um conflito, porque existe divergência de opiniões e que há necessidade que isso seja resolvido, não vencido, né? Se a escolha da mediação for a ideal para um determinado conflito, nós devemos perceber que o mediador tem que se apresentar como uma autoridade na sessão. No que pese ele não poder interferir diretamente no contrato, no acordo, ele tem que ter total domínio das razões, das ações e das emoções, pois o conflito ele não é composto apenas daquilo que é o objetivo. O conflito também tem a sua parte subjetiva, aquela que envolve sentimentos, né, que envolve mágoa, que envolve amor, que envolve uma série de sentimentos que a gente tem que estar sabendo identificar para poder separar e conseguir, então, tratar daquilo que realmente importa. Sabendo sempre que o nosso foco nunca é na postura do mediano. O nosso foco é naquilo que realmente ele quer para que o conflito seja resolvido. Na mediação, nós temos a primeira sessão, que é a sessão que nós denominamos como pré-mediação, né? É nesse momento que devemos utilizar toda a nossa expertise para poder identificar se aquele conflito pode ou não ser resolvido em uma sessão de mediação. Se a mediação é o melhor caminho para ser utilizado naquele conflito, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, dizer aos mediados até onde você como mediador vai, colocar as regras e dizer que essas regras precisam ser cumpridas para que nós possamos, de uma maneira prospectiva, daqui para frente, conseguirmos atingir o sucesso que é a solução do conflito, né? Uma vez que essas regras forem explicitadas, estiverem bem claras, nós partiremos para a sessão de mediação em si, né? E aí os esforços têm que estar voltados para a criação de uma ponte onde as partes consigam dialogar. Muitas vezes, quem está brigando com uma outra pessoa não quer nem ouvir o que essa pessoa tem a dizer. Então, quando nós utilizamos a técnica de fazer com que cada um, no seu tempo, né, um tempo que seja igualitário para as duas partes, possam falar aquilo que está a incomodando, a forma que ela está vendo aquele conflito, a outra parte vai estar ouvindo também. Mesmo que ela não concorde com o que está sendo dito, ela tem que ouvir até o final e o mediador tem que coibir qualquer tipo de gesto, sinal, enfim, qualquer postura que seja no sentido de estar desestabilizando a outra parte, a parte que está falando. Para quê? Para que você consiga, a partir dali, já estabelecer um diálogo produtivo. Quando falamos da questão da imparcialidade, nós estamos falando diretamente do coração da mediação. Por quê? Na verdade, a mediação é um método voluntário. Então espera-se que as partes que estão ali sentadas diante de você tenham total interesse em resolver o problema. Caso contrário, se uma das partes, por exemplo, não tiver interesse, a mediação jamais acontecerá, por ser um método voluntário. Então as partes têm que querer. Sendo assim, se você consegue fazer com que elas ouçam umas às outras, se você consegue manter um diálogo, mesmo que mediado, você com certeza vai conseguir fazer com que essa comunicação se restabeleça. Uma vez definidas as regras, os esforços são voltados para a criação de uma ponte de diálogo, fazendo com que as partes possam ouvir uma a outra. Como fazer isso? Com as escutas conjuntas. Damos um período de tempo igualitário para as duas partes poderem expor a sua versão, aquilo que elas acreditam que é o conflito. Nesse momento, a parte tem que falar até o final. Temos que
nos policiar, temos que atentar para os detalhes e não deixar que a outra parte venha interferir, que venha fazer ironias, que venha ficar com uma postura de desagrado. Temos que manter o diálogo num nível de colaboratividade. Então, ao mesmo tempo que uma parte vai ter para falar, a outra terá as mesmas condições de falar como quiser, expor o conflito como vê, a outra terá. E isso, você faz com que as partes ouçam uma a outra. Feito isso, você já está estabelecendo um diálogo, porque o diálogo é quando uma pessoa é emissora e receptora ao mesmo tempo. E ela vai estar fazendo isso, mesmo que de forma mediada. Esse é o primeiro passo, né? Pois ouvindo o argumento do outro, você vai conseguir, pelo menos, entender por que aquela outra parte está com aquela postura, o que está a incomodando. Feito isso, você vai perceber também que podem surgir fatos novos. Porque muitas vezes você está brigando com uma pessoa e você não consegue nem ouvir mais o que ela diz. E nesse momento tem um fato que você desconhecia, mas pelo fato de não haver mais diálogo, você acaba não tomando conhecimento daquele fato, que pode fazer toda a diferença nessa disputa. Para que a comunicação possa fluir, temos que conseguir atingir uma colaboratividade, né? Para isso acontecer, você tem que se basear nas metas e objetivos que você mesmo traçou para aquela disputa. Quando os mediados passam a ouvir um ao outro, começam a opinar, e aí você começa a fomentar neles a possibilidade de fazerem concessões, porque, na verdade, as partes vão percebendo aos poucos, durante a sessão, que ela também tem participação na criação dessa lide. Ela também é uma das responsáveis pela causa do conflito e somente ela, utilizando de bom senso, sendo madura e assumindo a sua quota-parte na criação do conflito, vai conseguir mudar aquela situação e criar a solução que terá que ser feita por elas mesmas. Isso tem que ser feito de uma maneira prospectiva, com um olhar para frente, com um olhar adiante. Para o mediador, é importante que ele tome conta de olhares, gestos, postura corporal, até mesmo o silêncio. Bom, vamos falar sobre isso nas técnicas e teorias, mas é importante destacar que a postura pode fazer com que a outra parte ainda fique com mais raiva e o teu trabalho de mediador vá todo por água abaixo, né? As entrevistas podem ser conjuntas ou podem ser audições individuais, sempre lembrando que tem que ser com o mesmo tempo para as duas partes e tem que mostrar para as partes que há uma imparcialidade. Pois a imparcialidade, quando ela é demonstrada, ela gera confiança, gera empatia. E aí o mediador que foi empoderado, que é a pessoa que está ali com a tutela para que possa ajudar a resolver esse rompimento da comunicação, passa a ter mais legitimidade. Pois, quando uma parte percebe que aquele terceiro que está ali realmente é imparcial, ele é neutro, ele não toma partido nem para um lado nem para o outro, ele não concorda nem discorda da postura daquela parte, ele está ali para esclarecer os pontos do litígio, ele está ali para mostrar que o entendimento dele daquela lide e para fazer com que as partes enxerguem como elas podem resolver os problemas. Bom, no método heterocompositivo tradicional, né, que temos aí o nosso julgador, nós sabemos que ao final de uma decisão teremos aquele que perdeu e aquele que ganhou, o vencido e o vencedor. Agora, a visão na mediação como um método autocompositivo, não existe vencedor e perdedor. Na nossa ótica, as partes sempre ganham, porque elas serão ganhadoras na justa medida do conflito. Ou seja, se o entendimento foi construído pelas partes, obviamente foi feito da forma ideal
dentro daquela possibilidade ali, elas fizeram aquilo que seria bom para as partes, né? E para que o mediador tenha sensibilidade, para que ele possa identificar o que é tangível, o que é intangível, o que é real, o que é irreal, o que é objetivo, o que é subjetivo, ele precisa dominar as técnicas. Pois, se ele for fazer uma mediação e não dominar essas técnicas e não conseguir entender ele mesmo o que é real, o que é o ponto-chave daquele conflito, ele não vai conseguir mediar. Ele vai transformar aquele pequeno problema talvez em um problema ainda maior, né? No caso do método heterocompositivo, quando você resolve uma lide através do litígio, você gera animosidade, você gera inimigos, e isso faz com que esse conflito nunca se encerre, pois o fato de um juiz ter dito que A ganhou e B perdeu não significa que o conflito está encerrado, pelo contrário. Esse conflito perdura e pode se tornar um fato gerador de novos conflitos. Por isso, a mediação é tão importante, porque a ideia é resolver o conflito na sua raiz, no âmago, aonde aquele conflito existe, não vai existir mais. Aonde as relações estão destruídas, nós vamos restabelecê-las. Por quê? Porque o conflito acontece em esfera comercial, esfera familiar, esfera amorosa, enfim, em todas as esferas da vida do ser humano encontramos conflitos. Então, vamos te dar um exemplo aqui de um conflito ocorrido em uma situação hipotética, né? Digamos que um pequeno produtor entra na justiça pleiteando que o seu gado possa beber água em um córrego que passa ao largo de sua fazenda, mas que não está podendo fazê-lo, pois esse córrego está protegido por uma cerca ilegal do seu vizinho. Bom, nós encontramos alguns problemas aí. O primeiro problema é o custo, né? Você tem custo de honorários, custos da ação, e o segundo problema é a demora. O processo desse vai demorar anos, né? Então o que acontece? Quando acontece isso, você tem dois problemas, tem um problema grave. O que acontece? Ou esse fazendeiro vai se desfazer do seu gado pela demora da decisão, ou ele vai ter que arrumar um outro meio de saciar a sede dos seus bichos. Por quê? Porque a demora vai fazer com que a decisão que ocorrerá futuramente tenha perdido o vínculo com a causa de pedir. Ou seja, o que adianta ele ter uma decisão favorável daqui a 5 anos, quando o gado dele já morreu, ou quando ele já teve que solucionar de uma outra maneira? Então, é uma ilusão acreditarmos que sempre, quando há uma decisão judicial, pelo menos uma das partes está satisfeita. É comum no judiciário hoje que não tenhamos nenhuma parte satisfeita, até porque os processos demoram, são caros, a decisão é de um terceiro que não está envolvido no conflito, e com isso você encontra muitas pessoas que são completamente insatisfeitas com o nosso ordenamento, com o nosso judiciário, no que pese a nova Constituição ter trazido o princípio da celeridade processual e melhorou, vamos dizer que, mas não podemos dizer ainda que temos um processo célere, é um processo muito demorado ainda, né? Então, temos que optar sempre pelo método que vai trazer a melhor solução. No caso da mediação, nós estamos falando de um procedimento informal, voluntário, célere, com custos muito baixos, né? E você consegue resolver o problema dentro da medida que você precisa que ele seja resolvido. Você nunca vai perder o vínculo numa decisão, num acordo de mediação, como acontece numa decisão judicial, né? Bom, vou dar um outro exemplo aqui que também acho interessante, né? Vamos falar aqui de um consumidor, tá? É importante que você perceba que a escolha do método traz consigo
uma mudança na postura dos litigantes. Então, quando você, como demandado, percebe que está tendo ali uma demanda judicial, uma demanda adversarial, você vai se comportar de uma forma. Se você percebe que ali existe um colaborador, alguém que está querendo resolver o problema, você vai dar a sua contribuição para resolver o problema. Digamos que num contraditório de uma ação, uma empresa responda da seguinte maneira, adversarial. O reclamante alega que nós prestamos um serviço de má qualidade e que o serviço não está atendendo. E nós, como empresa, dizemos que prestamos um serviço de boa qualidade e que estão atendendo todos os requisitos do contrato. Veja, temos um impasse, temos um problema onde temos dois polos com opiniões diferentes e que não estão ali para resolver o problema, estão ali para saber quem vai ganhar ou quem vai perder. Vamos pensar isso de uma maneira, né, voluntariosa, né, vamos dizer assim, uma comunicação não violenta, onde as partes, na verdade, estão procurando a solução do problema. A empresa se porta de uma maneira prospectiva, não defensiva. Então, nesse mesmo caso, a empresa provavelmente diria: o reclamante diz que nós estamos prestando um serviço ruim, que a nossa qualidade não está atendendo aquilo que ele esperava da nossa empresa, e nós, como empresa, temos todo o interesse em melhorar nossos serviços, mantê-lo como cliente e fazer com que esse litígio, esse desagrado venha a ser contornado com algum tipo de ação. Como nós podemos colaborar com isso? Ou seja, é uma visão colaborativa. Se nós trabalharmos em cima disso, nós começamos a perceber que a postura de quem aciona o outro, né, de quem cita o outro, é justamente essa, de você fazer com que a pessoa perceba que você não quer brigar com ela. Tem um problema realmente, ele tem que ser resolvido, mas não é uma guerra, não somos inimigos, pelo contrário, eu preciso do serviço e você precisa do cliente. Então, a verdade é que nós estamos ali para resolver o problema de forma colaborativa, né? Então você percebe que quando você trata o conflito de uma forma adversarial, você tem uma postura. Quando trata de uma forma não adversarial, vai encontrar um parceiro, alguém que está ali para resolver o problema junto com você. É uma forma madura de resolver os conflitos e importante, porque está reeducando aquela pessoa. Quando essa pessoa passar por um outro problema, ela tiver um outro conflito na vida dela, ela vai lembrar que ela sozinha pode resolver esse conflito sem ter que acionar o judiciário. Que ela, por si só, tem como entender onde é que está ali a raiz daquele problema, qual é a participação dela na instalação daquele conflito e o que ela pode fazer para tentar sanar esses problemas, né? Bom, nós sabemos que a mediação, em sua maioria, é analógica, ou seja, você pode analisar olhares, gestos, palavras, toda a forma de comunicação, né? E você, nesse sentido, utiliza essas informações para fazer um perfil do conflito, para poder traçar suas metas e para fazer com que todos os envolvidos ali entendam que ali é um local de colaboração, um local onde todos estão com o mesmo interesse, por mais que a forma de agir muitas vezes não está demonstrando isso, e o mediador vai estar conduzindo esse diálogo para que isso possa vir a ser uma realidade. É necessário identificar os problemas, separar o que é real do que é sentimento. Para resolver a lide, a gente tem que trazer de volta o equilíbrio na ordem social, porque o conflito ele não mexe só com as duas pessoas envolvidas, ele vai mexer com parentes, vizinhos, às vezes sócios, às vezes amigos. O conflito ele acaba atrapalhando a ordem social do ambiente, né? E a mediação traz consigo alguns conceitos da psicologia, da sociologia e traz algumas técnicas e teorias. Eu vou falar agora de algumas teorias, as que eu reputo serem as mais importantes, não são todas, mas são teorias que vão fazer com que o mediador possa se nortear ali
possa ter sensibilidade e possa, em um detalhe, identificar de repente a raiz do problema. De repente, um pequeno detalhe, um pequeno ajuste na comunicação, ele consegue o resultado que vem buscando desde o início de sua mediação, né? Então vamos falar primeiro da teoria geral do sistema, né? Depois vamos falar da teoria cibernética e da teoria da comunicação. Na teoria dos sistemas, essa teoria prevê que o conflito é um sistema, né? Um sistema formado por diversos elementos que se interrelacionam, onde cada um tem o seu objetivo em um meio ambiente. Por essa teoria, devemos seguir os seguintes passos, né? Primeiro, dividir o problema em partes menores. Segundo, identificar as partes que compõem esse problema. Terceiro, atentar para os detalhes, pois são cruciais para atingir a solução. Quarto, observar o todo para ver como as partes se interrelacionam. Quinto, utilizar a analogia, né? Empregando soluções antigas em casos novos. O mediador já passou por diversas situações, já teve vários conflitos mais ou menos parecidos e ele se recorda que ele agiu de uma determinada forma naquele conflito e ele vai aplicar a mesma técnica, a mesma forma de agir, né? Então, para ilustrar essa teoria geral do sistema, primeiramente, temos que olhar o conflito como um todo, né? Olhamos o conflito como um todo e sabemos que esse conflito ele é composto de uma engrenagem, diversas pequenas partes que compõem esse todo. Então, dividimos esse todo para identificar em qual parte dessa engrenagem estamos encontrando o problema. O exemplo para essa teoria é bem legal e eu gosto muito, é sobre o cavalo de Troia. Por exemplo, o rei da Grécia queria conquistar Troia. Então ele levou todos os seus exércitos para lá, parou na praia e tentou de todas as formas atravessar as muralhas intransponíveis de Troia. Não conseguiu. Então ele tinha um grande problema. Ele despendeu tempo, homens, pensamentos, ações e não teve resultado para resolver aquele problema. Daí veio a ideia: bom, temos um grande problema, vamos dividir em pequenas partes esse problema. Qual é o primeiro e maior empecilho? Qual é o grande entrave para que ele possa conquistar o objetivo dele, que é a tomada da cidade de Troia? Bom, o problema é que a muralha era intransponível. Então, resolvido esse problema, ele teria acesso a todos os outros pequenos problemas que ele resolveria com facilidade. Como ele fez? Criou o cavalo de Troia, iludiu os troianos, mostrando que os seus exércitos tinham partido nos barcos, criou um cavalo de Troia, onde estava repleto de soldados, vocês sabem da história, e aí os troianos colocaram esse cavalo com dezenas, centenas de homens dentro das muralhas, e uma vez resolvido esse problema, os outros foram caindo um a um com muita facilidade. Ou seja, essa teoria te mostra que às vezes você está olhando o problema de uma forma, num ângulo onde você está vendo tudo, está achando que é uma coisa gigante, mas às vezes você resolvendo um pequeno detalhe, você vai solucionar aquele conflito, né? Então a teoria é importante. Se o mediador pega essa teoria e utiliza nos conflitos que ele está, ele tem que utilizar em todos, porque basicamente o conflito ele é composto de tangível, intangível, objetivo e subjetivo. Então, se ele consegue identificar em toda essa subjetividade qual é o problema, ele vai ter muita facilidade de encontrar a solução. Bom, nós vamos passar aqui para a teoria cibernética, né? Essa teoria se preocupa em corrigir os desvios de um sistema para mantê-lo estável. Essa teoria prevê que existe dentro do sistema, todo elemento desse sistema, ele é um emissor, pois ele emite alguma informação, e também é receptor. Se em algum momento ele não consegue receber um feedback daquilo que ele faz, é porque algo está errado naquela comunicação do sistema. Ou seja, isso nós vemos sempre. Aliás, essa é a base da mediação. Quando você encontra
duas pessoas que não conseguem se falar, não conseguem se olhar, a comunicação está quebrada. E o primeiro passo para se resolver qualquer entrave, qualquer problema, qualquer litígio, de maneira não violenta, de maneira colaborativa, é a comunicação. Então essa teoria diz o seguinte, olha, se não há a possibilidade do emissor ser também receptor, é aí que está o problema, pelo menos um dos problemas, e é aí que nós temos que trabalhar. O mediador tem que atentar para isso. Por isso o mediador não é conciliador, ele não está ali para fazer acordo com pessoas que nem se olham, ele está ali para fazer as pessoas se olharem e o acordo passa a ser uma consequência. Esse é o trabalho final do mediador. Tá? Essa é a diferença básica na prática. E temos a teoria da comunicação. Tá? Ela é muito importante porque a comunicação é aquilo que aparenta, né? São gestos, olhares, o próprio silêncio comunica. Quando você fica calado, você pode estar dando o sentido de ironia, você pode estar balançando a cabeça, né, de forma ali calado, mas está demonstrando que você está reprovando tudo que está sendo dito. Você pode estar calado só para ouvir o que a outra parte tem a dizer, para depois formular um contra-ataque, entre aspas, né? E a comunicação, ela é formada de elementos, né, como palavras, gestos, expressões. Isso a gente chama de metacomunicação, né? São representadas por atitudes e posturas das mais diversas adotadas por quem está se comunicando, né? Bom, amigos, aqui o que eu posso dizer mais é que o autoritarismo, a intimidação, são mais alguns exemplos daquilo que o mediador deve coibir. Tá? O mediador, ele tem que estar ali na sessão sabendo que aquelas pessoas, inicialmente, elas estão querendo se matar. Ele tem que conseguir mostrar que existe uma ordem ali, que essas pessoas precisam de um direcionamento. Então, você fala, você escuta. Agora você fala e você escuta. Feito isso, as duas partes vão começar a ouvir. Ali, o mediador já traçou, já identificou o que cada um quer. E aí, o ideal é que ele, em uma nova sessão, em um novo momento, faça a escuta, a audição, né, separadamente. Porque ali ele vai começar a discutir com aquela parte as impressões que ele teve, né? Tentar ver com ela se realmente o que ele identificou como problema ou como objetivo final daquela parte está certo, mostrar para aquela parte que ela também errou no conflito, mas como? Através de perguntas. O que você faria no lugar da outra pessoa? Ah, ele te xingou e você pegou e quebrou o vidro do carro dele. Tá bom. Se fosse ao contrário, se você tivesse xingado, se você tivesse xingado ele, você acha que ele faria o quê? E aí você começa a fazer com que as pessoas comecem a se colocar no lugar da outra, e ela vai dizer, olha, eu faria isso, eu faria aquilo, e ela vai começar a perceber que a atitude dela não seria tão diferente da outra. Ela não é tão boazinha, a outra não é tão má, né? Então devemos coibir ali, naquele diálogo, que eles venham colocar os seus sentimentos para fora, aflorar deliberadamente. É claro, se você notar que o pedido de desculpa de uma parte para outra é fundamental para que aquele conflito venha a ser dirimido, você vai falar com a outra parte, vai fazer ela entender o que ela fez, ela vai perceber, e ela percebendo, ela não terá nenhum problema em pedir desculpa, ela não vai relutar quando você disser, você acha que você agiu certo? Não agi certo. Então, você agiria de outra maneira? Agiria. Então, você teria a coragem, você seria generoso ao ponto de pedir desculpa por essa atitude? Provavelmente sim. E aí, quando a outra parte vê que essa parte foi desarmada lá e pediu desculpa, esse conflito já começa a ruir. Porque, na verdade, ele já está quebrando toda aquela situação de guerra, né? Já está tendo uma pessoa ali que está falando, olha, me desculpe, eu errei.
tá? Eu não deveria ter feito isso. E aí você faz o mesmo processo com a outra parte e ela vai dizer, não, realmente também eu não deveria ter feito aquilo. No final, as pessoas não vão saber nem por que estão ali. Fala, pô, a gente podia ter resolvido isso, saem de lá abraçadas. Enfim, isso é um cenário perfeito, né? Também nem tudo é flores, nem tudo acontece de uma maneira tão simples, mas via de regra é isso aí, esse é o espírito, essa é a visão que temos que ter, entendeu? Então, o mediador tem que zelar pelo emocional, né? Tem que trazer o diálogo, fazer com que o equilíbrio volte a reinar. Bom, essas teorias aí são as três que eu acho que são fundamentais para estar se falando, tá? Sobre a mediação, o mediador tem que ser ali imparcial. A mediação, ela é, como já foi dito várias vezes aqui, ela é confidencial, tá? O mediador é neutro. Ali dentro daquela sessão, o que estaria para ficar ali, o acordo é criado pelas partes, mas é criado porque elas que criaram o problema, ou elas têm o maior domínio sobre os fatos, né? Então, muito mais facilmente vão criar um acordo ou um entendimento que será cumprido certamente porque foi elas mesmas que criaram. Não foi um terceiro, né? Como estamos acostumados a ver, né? Todos os fatos, as situações propostas que ocorreram dentro da mediação contam com sigilo, né? E esse sigilo, ele protege as partes até de futuros processos, caso não haja um entendimento. O mediador não pode servir como testemunha, né? As partes têm direito a levar seus advogados, mas que fique claro que o advogado está ali para orientar as partes com relação às leis, para ajudar na homologação do acordo. Ele não está ali para funcionar como mais um a fomentar o conflito, a litigiosidade, né, o positivismo, quem está certo, quem está errado, meu direito é esse, eu quero meu direito na íntegra. Não, ele não está ali para isso. Ele está ali para participar no sentido de orientar as partes, ajudar a homologar o acordo, ver dentro da legalidade para que não haja injustiça, porque também o mediador, ele também deve clarear para a outra parte tudo aquilo que for proposto pelo outro. Por quê? Porque é importante que as duas partes saibam exatamente o que estão fazendo, o que estão acordando. Feito isso, ele vai ter a certeza de ter feito um trabalho funcional, um trabalho que vai ser cumprido e que vai ter um grande índice de aceitação e de adesão e vai ser concluído com sucesso em sua grande maioria, né? Bom, amigos, espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês alguns pontos. Sei que foram muitas palestras, muitos temas variados, mas sempre convergindo, né, na ideia da mediação e do mediador. Eu acho que as teorias, essas três, têm que ser vistas de uma maneira mais aprofundada, mas eu acho que eu consegui passar mais ou menos como ela deve ser aplicada, pelo menos de uma forma básica, para você já ter uma noção, já ter um pouco de contato com o que o mediador tem que fazer. Então, agradeço a todos, agradeço a todos os palestrantes, agradeço a você que está aí do outro lado assistindo essas palestras. Peço que me perdoe se eu deixei passar alguma coisa que você gostaria de ver, mas você vai ter acesso aos meus contatos, às minhas redes sociais, ao meu e-mail, e aí qualquer dúvida, não hesite, entre em contato, tá ok? Foi um prazer, um abraço.